Bastidor CBN. Oferecimento. Loteamento Nova Itália. Novo lançamento Side. 997200768. Base Química. Responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente. Nós cuidamos de água. Nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto. Onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi. Não é só dinheiro. É ter com quem contar. Sábado 11 e pouquinho da manhã, estamos chegando com o Bastidor CBN. É o programa que você, aos sábados, está acostumado com notícias, com informações, pessoas importantes e temas relevantes da sociedade. Hoje eu estou recebendo o professor Dr. Rodrigo Calado, que é doutor em Clínica Médica pela Faculdade de Medicina aqui de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, médico, hematologista e hemoterapeuta pelo Hospital das Clínicas e fez pós-doutorado nos Estados Unidos. Atualmente é presidente da Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto e presidente do Conselho Científico do Instituto Pasteur de São Paulo. Doutor, muito obrigado por nos ter atendido ao nosso convite. Obrigado, Edmo. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês. E nós convidamos o doutor para falar da célula CAR-T, né? Esse tratamento, que vocês criaram aí, né? Apesar de ter sido 2 americanos que trouxeram esse estudo, mas nós já estamos manufaturando a célula aqui em Ribeirão Preto. Então eu queria que o senhor contasse para o nosso ouvinte esse progresso, essa tremenda evolução no tratamento contra o câncer. Edmo, essas células CAR-T, esse processo, essa nova tecnologia para tratar o câncer, ela já comemorou 10 anos no mundo dos primeiros pacientes que foram tratados. Esse tratamento, basicamente, ele é feito utilizando o próprio sistema imunológico da pessoa. Então, nós colhemos o sangue, separamos os glóbulos brancos, que são as células de defesa do sistema imunológico, e no laboratório, essas células dos glóbulos brancos, elas são modificadas geneticamente para que elas possam passar a aprender e reconhecer as células do câncer. Então, é feita essa modificação no laboratório. As células então passam a aprender a reconhecer as células do câncer e quando elas já estão bem treinadas, nós fazemos como se fosse uma transfusão de sangue e essas células voltam para a corrente sanguínea do paciente. Mas agora elas já sabem reconhecer a célula do câncer e matar essa célula do câncer. Vocês estão trabalhando com ela desde 2018 aqui, né? Isso, desde 2015 que nós começamos esse projeto, esse desenvolvimento das células CAR-T. E o primeiro paciente nosso foi tratado em 2019, no final de 2019. A gente fica muito preocupado com o câncer, né? Hoje é o segundo índice de mortalidade que a gente tem. Teoricamente, provavelmente será o primeiro num determinado tempo aí, em função da longevidade e do que a gente tem entrevistado colegas seus e que tem acarretado em função da longevidade em diversos órgãos, diversos sistemas de saúde. Bom, o tratamento, por sua vez, com as células CAR-T contra o câncer, ele tem trazido resultados extremamente positivos e satisfatórios, quer dizer, está aí perto de 80%. Isso é muito importante, né? Sim, os pacientes que nós tratamos, especificamente os pacientes com linfoma, tiveram 88% de resposta. E esses foram pacientes com linfoma, Edmo, que já tinham sido tratados com quimioterapia, com radioterapia. Os tratamentos convencionais, exatamente, né? Com transplante, com imunoterapia. Eles tinham feito vários tratamentos e infelizmente não tinham respondido a nenhum deles. Então eram pacientes que não tinham mais nenhuma alternativa de tratamento óbvio. E 9 em cada 10 desses pacientes responderam ao tratamento. Então foi muito surpreendente. Nós esperávamos que tivesse uma resposta aí por volta de 50% e ela foi muito além do que a gente imaginava, o que nos deu maior confiança, inclusive, na qualidade desse tratamento. Linfoma e leucemia, né? Leucemia, linfoma, isso. Nós estamos com o Dr. Rodrigo Calado, doutor em Clínica Médica, ele é médico e professor em hematologia e hemoterapia, aqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Aliás, eu queria dizer que se você quiser mais informações e detalhes de tudo e outras coisas,
você pode ir lá se inscrever no meu Instagram, @EdmoBernardes, ou no youtube.com/EdmoBernardes. É muito importante isso também. Bom, doutor, a tecnologia já conta com estudos clínicos bem avançados, né, por parte de vocês lá nos testes que vocês fizeram. Sim, nós estamos conduzindo agora um estudo clínico que vai envolver 81 pacientes. Nós já triamos ou selecionamos 75 pacientes, sendo desses 75, 26 pacientes já receberam essas células. E como eu disse, quase 90% deles responderam ou parcialmente ou completamente, o câncer desapareceu completamente nesses pacientes que já receberam as células. E nós esperamos então, com esse estudo clínico, ele é supervisionado pela Anvisa, para que nós possamos receber o registro desse tratamento pela Anvisa, para que ele possa ser disponibilizado para os pacientes do SUS. Esses tratamentos e o tratamento que vocês estão desenvolvendo, eles são 100% nacionais, quer dizer, eles não usam nenhum tratado, nenhum estudo de fora, né? Como o senhor falou, o mundo inteiro está atrás de cura do câncer, ou mesmo que seja, nesse caso, hematológico e de linfomas, né? E isso, provavelmente, aí, com essa tecnologia nacional e essa aprovação de vocês, para serem incorporados aos sistemas de saúde, né? Exatamente. Essa Edmo, o único empreendimento, o único projeto que é completamente nacional. Então, o vetor que é utilizado para modificar geneticamente as células foi desenvolvido aqui na USP. Essa transformação das células, essa modificação genética é feita aqui na USP. O tratamento dos pacientes feitos no HC de Ribeirão Preto, da USP. Então, todo o processo é feito localmente. Existem aí 2 ou 3 tecnologias semelhantes da indústria farmacêutica que são feitas em grandes hospitais privados, e isso custa em torno de 3 a 4 milhões de reais por tratamento, é extremamente caro. Mas o que acontece nesses casos? O médico, ele colhe as células, os glóbulos brancos, congela num aparelho, coloca na bolsa e coloca no avião, e isso vai para os Estados Unidos. Então todo esse processo é feito fora do país, depois eles fazem todo esse processo que a gente faz aqui, congela de volta, põe no avião e vem para cá. Então o médico só congela, depois descongela e injeta as células. Nesse nosso caso, todo esse ciclo é feito aqui. Então nós dominamos todo esse ciclo. Economiza a passagem aérea, né, doutor? Economiza muita passagem aérea e cria emprego aqui também, em Ribeirão Preto, de alta qualidade. Então existem vários outros desdobramentos disso aí que são muito importantes. Bom, falando sobre o processo todo, né? Existem as células T ou T, né? Que são extraídas do paciente de um procedimento chamado eférese. É isso? Isso. Então a aférese, perdão. A aférese é um nome grego, né? Mas o que ele faz? É a retirada. A aférese é a retirada. Então nós colocamos o paciente, ele senta como se fosse fazer uma doação de sangue ou uma doação de plaquetas, para quem fez doação de plaquetas. É uma máquina que parece uma máquina de diálise. Então numa veia a gente colhe o sangue, ela vai na máquina, a máquina faz uma centrifugação desse sangue, separa os glóbulos brancos e o resto do sangue, os glóbulos vermelhos, o plasma e a plaqueta, volta na outra veia para o paciente. Então a gente só retira as células de interesse, e essa aqui é a linfocitoaférese ou leucoaférese, que é a retirada desses glóbulos brancos. E aí, com esse receptor, que é o CAR, né, o CAR, né, ele vai trabalhar essa multiplicação dessas células. Exatamente. O que acontece é que essas células, então, separadas, elas vão para o laboratório e a gente coloca esse vetor que vai modificar geneticamente as células com o CAR, que é o receptor de antígeno quimérico. Quimérico por quê? Porque é metade de uma célula e metade
do linfócito B. Então, metade do linfócito T, metade do linfócito B. E aí, esse receptor é que vai fazer com que a célula reconheça e mate as células do câncer. E aí é óbvio que essa multiplicação que haverá nesse processo todo é que vai chegar a ter um verdadeiro exército, vamos dizer assim, né? Para ir lá no front e combater as células cancerígenas. O que acontece, então nós fazemos essa multiplicação inicial no laboratório, mas a verdadeira multiplicação mesmo, Edmo, acontece no corpo do paciente. E aí, quando elas encontram a célula do câncer, elas começam a multiplicar e provocam uma inflamação muito grande, como você pode imaginar num campo de batalha que tem muita bala perdida ou que tem a destruição daquele ambiente ali, a mesma coisa acontece. E aí isso é um dos efeitos colaterais que a gente precisa preocupar, que é uma tempestade de citocinas. Citocinas são as proteínas que mediam a inflamação. Então tem uma inflamação muito grande e a gente precisa controlar essa inflamação. Estava tendo um pouco de hipertensão também, né? Pode. Mas parece que já mais controlado por vocês. Pode ter tanto hipertensão quanto hipotensão. Isso vai depender da intensidade da inflamação. E do organismo de cada um, organismo, né? E da quantidade remanescente de câncer que existe no paciente. Quanto mais massa tumoral, maior é essa inflamação. Então por isso que a gente tenta levar o paciente com o mínimo de massa tumoral para ter menos efeito colateral nesse momento. Nós estamos com o Dr. Rodrigo Calado, médico e professor da Universidade de São Paulo, aqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, falando sobre as células CAR-T, tratamento moderníssimo e super promissor, quer dizer, já é um sucesso no tratamento contra o câncer. Eu vou chamar o intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já! Bastidor CBN. Oferecimento. Loteamento Nova Itália. Novo lançamento Side. 997200768. Base Química. Responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente. Nós cuidamos de água. Nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto. Onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi. Não é só dinheiro. É ter com quem contar. Estamos de volta com o segundo bloco do Bastidor CBN desse sábado, assunto que é esse tratamento contra o câncer através das células CAR-T, com o professor Dr. Rodrigo Calado, aqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que está à frente desse estudo aqui com outros colegas e que está falando para a gente, porque o câncer, todo mundo sabe, assusta, só de falar nessa palavra já tem motivo para todo mundo debulhar de ficar preocupado, né? Bom, nós estamos falando desse tratamento e, doutor, existe uma parte que não cura, ou pelo menos não apresentou resultado contra as células CAR-T. Os que não curam, eles ficam menos refratários ao tratamento? Depende da razão por que eles não curam. Tem alguns pacientes que podem já ser refratários desde o início, porque por algumas características do próprio tumor ele não vai responder. A outra questão, Edmo, é que às vezes esses pacientes, esses linfócitos são do próprio paciente. E ele já fez um monte de quimioterapia, radioterapia, então esse linfócito ele já é um soldado baleado. Só uma colocação, porque fatalmente quando ele vai para o tratamento com as células CAR-T, ele já passou pelo tratamento convencional. Exatamente, então ele já passou por esse tratamento convencional, então o linfócito pode ser que ele esteja já prejudicado por conta da quimioterapia antes, ele não consegue ser tão efetivo. Então tem alguns pacientes em que a gente consegue, pelo menos parcialmente, reduzir a quantidade de tumor, e isso é efetivo, mas numa minoria, infelizmente, isso não acontece. Mas, felizmente, isso é numa minoria mesmo, assim, 5% dos casos apenas. Tá. E por que, né, todo esse processo entre colher e separar as células T, fazer a diálise dela, a aférese dela e depois entrar. Por que demora de 30 a 40 dias esse processo até o paciente? Esse processo, você precisa primeiro modificar as células geneticamente. Então esse é um ponto. Depois a gente precisa
expandir ou multiplicar essas células no laboratório até chegar numa dose que é a dose ideal do tratamento. Depois que foi feito tudo isso, e isso está dentro do laboratório, as células vivas ali, e essas células são congeladas e a gente precisa ter certeza de que não tem nenhuma contaminação por bactéria, fungo, porque isso pode ser muito prejudicial ao paciente. Então existe um controle de qualidade que leva aí mais uns 10, 14 dias do último dia da produção das células, para a gente ter certeza que não tem nenhuma infecção, para poder liberar essas células para serem infundidas no paciente. Por isso que leva um pouco de tempo. A gente está tentando trabalhar para reduzir isso aí para 2 ou 3 dias. A próxima pergunta. Para 2 ou 3 dias só, para fazer isso mais fácil. A outra coisa é o tempo da produção das células também, que hoje a gente leva em torno de 12 a 14 dias. Nós estamos trabalhando para ver se isso chega a 7 ou 8 dias só de expansão, para facilitar o processo. CART-cell, que é a leucemia linfoblástica aguda, nome LLA, né, que vocês falam abreviando, né, que precisa das células B, bola, de CB de bola nesse caso, para atacar a tal da proteína C19. Isso também está nos olhos, né, na mira de vocês, esse tratamento. Isso, o estudo hoje que nós conduzimos aqui no HC, ele envolve tanto pacientes com a LLA, que é a leucemia linfóide aguda de células B, quanto o linfoma de células B. Mieloma, né? Promieloma. Promieloma não é, o nosso caso não é o mieloma. O mieloma é um outro tipo de antígeno, não é o CD19, é o BCMA, mas nós estamos em parceria com o Instituto Butantan e com uma empresa de biotecnologia chinesa, chama Yaso. Foi assinado um acordo há cerca de umas 3 semanas ou 4 semanas para poder trazer esse vetor da Yaso chinesa e nós desenvolvermos aqui na USP, aí no caso em São Paulo, em parceria com o Instituto Butantan. Desculpa, pode continuar. Isso, com o Instituto Butantan. Mas a LLA, uma característica, Edmo, ela é o câncer mais comum em crianças. Felizmente, nos últimos 30 anos, houve um progresso muito intenso. E hoje 90% das crianças com LLA são curadas da doença. Mas ainda tem esses 10% em que é muito difícil tratá-las. E esses 10% podem ser tratadas com células CAR-T, e o nosso estudo envolve crianças a partir de 3 anos de idade. Nós estamos com o professor Dr. Rodrigo Calado, aqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, falando da evolução do tratamento contra o câncer. E os outros cânceres não hematológicos? Quer dizer, vocês devem, você falou do lúpus agora há pouco, né? Intestino, mama, enfim, coisas que são bem pâncreas. Vocês estão na mira também, de olho nesses outros cânceres? Sim, a gente tem estudado e ainda na fase de laboratório, na bancada do laboratório, tentar tratar alguns outros tipos de tumores, especificamente o glioblastoma, que é um tumor do cérebro e que atinge crianças e jovens adolescentes também, assim como adultos. É mais complicado um pouco para o tumor, os outros tipos de câncer, que a gente chama câncer sólido. O mais difícil disso aí, Edmo, é encontrar o antígeno certo, o alvo certo. Aquele alvo que só tem na célula do tumor e que não tem nas células normais, que é o que a gente faz com a leucemia e com o linfoma. Porque senão você pode ter uma reação não só contra o câncer, mas contra um tecido importante, por exemplo, do pâncreas, ele destruir não só o tumor, o câncer de pâncreas, por exemplo, mas destruir o pâncreas como um todo. Claro. E aí isso pode ser um problema. Então essa é a maior dificuldade. No glioblastoma existem alguns antígenos e a gente está trabalhando com eles para tentar ver se a gente consegue destruir especificamente a célula do glioblastoma. Doenças reumáticas, né? Por exemplo, lúpus. Isso abriu uma porta extraordinária de tratamento para doenças reumáticas, doenças imunológicas. Nós já tratamos alguns pacientes com acesso expandido, que teve uma resposta espetacular, mas existe alguns tratamentos
alguns estudos que já foram feitos fora, principalmente na Alemanha, para o lúpus, principalmente pacientes que têm nefrite lúpica, ou seja, atinge os rins, e essas pacientes são principalmente mulheres jovens, que têm uma vida inteira pela frente e que podem depender de diálise, transplante renal, e que o tratamento justamente com as células CAR-T é muito eficaz, salva o rim dessas pacientes. Isso porque a causa imunológica dessa doença reumática é justamente o linfócito B normal. Se a gente trata com o linfócito T e erradica esses linfócitos B que estão causando o lúpus, a gente consegue falar até em cura do lúpus. Bom, se você quiser essas e outras notícias, procura lá no Instagram, @EdmoBernardes, ou no youtube.com/EdmoBernardes. Segue a gente lá que você vai ter bastante informação. Nós falamos no primeiro bloco sobre esses 3, 4 milhões de um tratamento com as células CAR-T. Existe expectativa de cair, despencar esse preço? Porque pelo SUS vocês são obrigados a tratar graciosamente, né? Mas existe expectativa para o comércio, para o tratamento aí no mercado normal e cair o preço? Esse nosso tratamento, ele está direcionado especificamente ao SUS, mas o Ministério da Saúde vai ter que ser capaz de comprar esse tratamento, porque existem vários insumos que entram nisso aí. Ainda é um pouco cedo para a gente ter uma estimativa do valor, mas com certeza as nossas células CAR-T produzidas aqui vão ser uma fração desse valor. Isso vai ser um valor muito pequeno em relação a esse valor de 3, 4 milhões. Normalmente vira uma loucura em termos de busca e procura pelo tratamento. Eu imagino que o que deva estar sendo solicitado lá para vocês, muito além da capacidade de atender. Tem uma demanda bastante grande. Eu imagino. Até pelo índice de câncer, né, doutor? Sim, exatamente. Tem uma demanda bastante grande de pacientes, mas como a gente está tratando agora dentro do estudo clínico, e esse estudo clínico envolve 5 hospitais, então o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, da USP, o Hospital das Clínicas de São Paulo, da USP, o Hospital das Clínicas de Campinas, da Unicamp, a Beneficência Portuguesa de São Paulo e o Hospital Sírio-Libanês. Todos esses hospitais estão envolvidos no nosso estudo. Então, com esses 5 centros, a gente consegue hoje atender a demanda atual, mesmo porque os médicos estão aprendendo que existe isso, que existe esse tratamento aqui e nos encaminhando esses pacientes. Essa semana mesmo tem uma paciente do Tocantins, por exemplo, que está vindo para cá, tem outra paciente da Paraíba, então vários outros pacientes do Brasil inteiro que têm nos procurado para fazer esse tratamento aqui. 2020, 2021, vocês tiveram um perrengue aí, né? A Anvisa bateu na nossa porta aí da faculdade, no HC, na universidade, e suspendeu o trabalho, os testes, as pesquisas com as células CAR-T, com medo de efeitos colaterais, mas naquela época eles tinham medo por conta da Covid, ou do Covid, né, que estava com a possibilidade de efeitos colaterais, a emergência, dados, etc. e tal. Mas não tem não tem essa preocupação, né? Isso não aconteceu de verdade, o fato, para eles poderem interferir nisso. O nosso primeiro paciente que foi tratado foi em 2019. E na época a Anvisa não tinha nenhuma regulação a respeito do tratamento com células CAR-T. Depois, o segundo logo depois veio a pandemia, e a gente parou. E aí depois, mais para o final de 2021, que nós voltamos a fazer o tratamento. Nesse período, a Anvisa estabeleceu algumas normas, uma legislação específica para esse tratamento, que era mais rígida, ela trabalhou conosco, ela pediu para fazer a suspensão dos novos tratamentos, para a gente trabalhar em conjunto. E em 2022 ou 2023, ela fez um edital específico para uma parceria entre a Anvisa e os centros, e fomos selecionados nós e a Fiocruz, no Rio de Janeiro. E eu posso dizer que a Anvisa tem sido uma parceira excepcional nesse trabalho e no desenvolvimento dessas células. Eles estiveram conosco aqui há cerca de um mês,
e reconhecendo o resultado desse trabalho, levaram esse estudo para o Comitê de Incorporação de Novas Tecnologias, que é um comitê diretamente abaixo do diretor da Anvisa, justamente para acompanhar, e assim que eles sentirem a segurança em termos da qualidade do produto, poder aprovar Legal. o registro. Mas nós, respondendo finalmente a sua pergunta, nós não tivemos nenhum efeito colateral importante. Maravilha. Nós chegamos ao final do Bastidor CBN desse sábado e fomos contemplados com esses esclarecimentos do professor Dr. Rodrigo Calado a respeito do tratamento contra o câncer através das células CAR-T. Dr. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Espero contar com o senhor novamente. Eu que agradeço, Edmo. Estou à disposição para vir conversar com vocês aqui a respeito tanto de células CAR-T quanto de outras coisas na medicina ou da USP. E sábado que vem, você não pode perder, a partir das 11 horas da manhã, mais um Bastidor CBN. Até lá! Bastidor CBN. Oferecimento. Loteamento Nova Itália. Novo lançamento Side. 997200768. Base Química. Responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente. Nós cuidamos de água. Nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto. Onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi. Não é só dinheiro, é ter com quem contar.